é de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Olá aos internautas do programa AuTV Mulher. Nessa terça-feira o nosso convidado é uma pessoa muito especial, um arquiteto. Lógico, a gente discute tantas questões aqui no programa AuTV Mulher e esquecemos de discutir a questão do meio ambiente, o lar, como é que você trata a sua casa, o seu ambiente. E aí os internautas começaram a me cobrar. Mona, você discute tudo, mas não discute a questão da qualidade de vida dentro de casa. Nada melhor trazer um especialista dessa área. Está aqui comigo o Dr. Roberto Aliberti. Que bom tê-lo no programa AuTV Mulher. Pois é, veja só, Roberto, nós temos aqui várias discussões, os nossos internautas estão começando a interagir conosco. A gente discute a questão da qualidade de vida, a questão da prevenção, a questão de combate do câncer. E nesses 10 anos, eu nunca trouxe um arquiteto para discutir a questão do espaço onde você vive. O lar, dentro de casa. E você que é uma pessoa que conhece muito essa área, eu gostaria que você nos colocasse um pouco essas referências que estão presentes hoje na sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira. Perfeito, eu agradeço a oportunidade. Ainda bem que você finalmente trouxe um arquiteto, né? Então. Você tinha comentado até da tendência da arquitetura sustentável, que eu acho que hoje é muito importante. Eu diria que até é uma realidade agora, né? A arquitetura sustentável deixa de ser uma tendência e é uma realidade até bastante na área corporativa, de edificação corporativa, ela já é uma realidade, né? As novas construções corporativas já buscam a certificação LEED, já fazem uma execução e um projeto buscando a arquitetura sustentável, porque isso gera uma economia. Na área residencial isso ainda está no início, né? Mas já temos uma evolução bem grande. Eu diria que a arquitetura sustentável, ela na realidade era chamada de arquitetura ambiental, que vem do conforto ambiental, né? E isso vai direto ao ponto que você estava comentando de qualidade de vida, né? Lógico. Não, você quando nos colocou a questão, a nossa preocupação aqui é exatamente o conforto, não é? Porque todo mundo tem aquela moradia do seu sonho, a casa do seu sonho, a cozinha para nós mulheres. Sonhamos com aquela cozinha linda, arborizada, que dá para um jardim, não é? Bom, mas isso num espaço tão concentrado como São Paulo é bem difícil, sim, não é? Porém, eu quero discutir um pouco a questão da construção sustentável. Perfeito. Que você coloque o que é a construção sustentável. Para os novos empreendimentos, é possível começar já do começo a edificação sustentável. Porém, as que estão já estabelecidas, como fazer isso? Por exemplo, eu vou te colocar o meu exemplo. Eu moro num prédio que nós queremos fazer reuso de água, mas não temos espaço para isso. Como fazer? Você tocou num ponto perfeito, que é a reutilização das águas pluviais, né? Isso é uma intervenção, obviamente, muito mais fácil quando você está fazendo uma construção nova, porque eu diria que a arquitetura sustentável ela tem um tripé, que seria a utilização de materiais recicláveis, o conceito do projeto, que é o mais importante, e a execução da edificação, né? Esses 3 fatores é o que vão gerar a arquitetura sustentável. Para você poder aplicar isso numa construção já existente, você tem que voltar e fazer uma análise do projeto em si. É possível? Você consegue fazer, no caso específico aí da reutilização de águas, você reutiliza a água pluvial. Então você faz um sistema de captação, onde você vai gerar um armazenamento e reutilizar essa água, ou simplesmente só para rega e lavagem da área comum, ou até um pouco mais avançado, você reutilizar, por exemplo, na caixa acoplada do vaso sanitário. Isso é fantástico. Agora, a intervenção, ela é uma intervenção grande, ela não é uma intervenção simples, né? Você tem que mexer em todo o conceito de hidráulica do sistema da edificação, mas é possível sim. O que você precisa é fazer sempre
uma análise, e isso tem que partir do projeto. Ele pode ser novo como um projeto de reforma, buscando essa reutilização de água. Agora, eu tenho a impressão que um arquiteto é meio psicólogo, ele se torna membro da família, Exatamente. não é? Ele parece que ele tem que adivinhar aquilo que você quer e que você não consegue expressar. Isso. Não é? Porque é tão forte. Eu vejo as pessoas, não, eu quero uma casa de cor, eu quero uma casa ventilada, eu quero uma casa com luz, eu quero uma casa com muitas portas, muitas entradas. E às vezes não há condição para aquilo. Isso tem que caber no orçamento também, né? Você tem o desejo e você tem o orçamento também. Mas você tocou num ponto que a gente é um pouco psicólogo, assim. Até, por exemplo, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, as crianças querem uma terceira coisa, né? Então você tem que contemplar tudo isso num projeto e chegar num denominador comum que vai agradar todas as partes envolvidas e caber no orçamento. E caber no orçamento, né? Isso é muito importante. E também ter essa preocupação no início do nosso programa. Que você não comprometa o espaço. Exatamente. Não é? Porque há certas construções belíssimas, mas é um impacto no meio ambiente, né? Ela destoa, não é? Ela tem um impacto no meio ambiente de duas formas, exatamente. Ela pode destoar do entorno, né? E ela pode ter sido feita, concebida como projeto e execução de obra como uma coisa não sustentável. Ela pode ser uma edificação que no futuro vai necessitar de muito ar-condicionado ou de aquecimento, enfim, ela não contempla um conforto ambiental. O nosso internauta paulistano, boa tarde a todos os nossos internautas que estão interagindo conosco aqui com essa pauta maravilhosa, que é a construção sustentável. E uma questão que eu quero colocar aqui para o nosso convidado, que é um arquiteto, que tem casas belíssimas, inclusive vou passar aqui para vocês internautas conhecerem um pouco do trabalho dele, que ele vai voltar outras vezes ao programa AltV Mulher, e esses prédios maravilhosos, com esses vidros verde, fumê. Gente, num país tropical como o nosso, um país que tem luz, que tem claridade, que tem sol, por que esta tendência? Isso vem de uma moda externa, do exterior, né? Essa arquitetura cheia de vidros, ela não é a ideal para um país tropical. Ela é feita para um país europeu, né, norte-americano na parte norte, né, da América do Norte, onde eles precisam sim de uma incidência de sol grande, né, justamente para economizar no ar quente. A gente é exatamente o contrário. A gente tem que... O segredo é, você tem que ter iluminação natural, mas não ter a incidência do sol, especialmente na região tropical, né? Então, o problema é esse, as edificações, elas vêm de uma moda, a arquitetura vem de uma moda no exterior, inserida num ambiente que não é favorável, e aí você gera uma edificação que vai consumir muito mais ar-condicionado. Não, e você tem que passar o dia inteiro sob luz. O dia inteiro sob né? luz. Porque também. lá aquela... Porque como ele é todo envidraçado, então ele coloca o vidro fumê. Com o vidro fumê ele escurece a iluminação natural. Aí você acende todas as luzes dentro do escritório, por exemplo. Mas isso pelo menos, na área corporativa, isso já mudou e já está mudando cada vez mais, porque eles pegam essa certificação LEED, que é uma certificação internacional, para certificar uma edificação que ela é sustentável, ela acaba gerando economia para o valor do condomínio corporativo, que isso é muito importante, e acaba dando e serve de marketing. Querendo ou não, o marketing de alguma coisa sustentável, seja ela arquitetura ou qualquer outro produto, está em voga, é uma coisa que existe. Você usa a sustentabilidade daquele produto como uma ferramenta de marketing. Ótimo, nós colocamos isso, mas eu vejo que ainda há uma tendência enorme, há uma área em São Paulo de expansão empresarial grande, e a tendência desses prédios é nessa linha de realmente porque a quantidade de vidro que se usa é uma coisa incrível, Isso não é é? verdade, isso é Né? E você coloca para o lado dos trabalhadores, eles passam o dia inteiro sobre aquela iluminação. Né? São 8, 10 horas de trabalho sobre
aquela iluminação. Então, quer dizer, eu acho que tem que começar também a pensar na beleza, na qualidade do equipamento versus relação de saúde do trabalhador. Claro, eu acho que você tem que contemplar tudo, né? Você tem que contemplar tudo. Você tem que contemplar a vertente da saúde do trabalhador, que isso está atrelado ao bem-estar do trabalhador. Se você tem um empregado que trabalha num ambiente favorável, ele vai produzir mais. Lógico. Né? Agora, o nosso internauta pergunta, a questão da acessibilidade está garantida nesses projetos? Teoricamente, isso melhorou muito. Se você for puxar de 20 anos para cá, isso melhorou brutalmente. Então você tem sim uma preocupação na hora da concepção do projeto, de você ter um projeto completamente conforme a uma acessibilidade total. Então isso melhorou muito, sim. Os profissionais estão com essa consciência? Sim. O profissional tem essa consciência. Até do lado, isso sempre caminha junto com o lado legal, né? A prefeitura, para aprovar o projeto, ela também começa a exigir mais. Isso exatamente. É Isso é importantíssimo, né? Lógico. Tudo ela já fiscaliza isso. Ela já fiscaliza e ela já exige no projeto, né? Agora, algumas vezes você tem, na hora da execução, você tem ali um não respeito ao projeto inicial, né? Mas isso anda diminuindo, isso melhorou muito. Agora, aqui o meu internauta pergunta aqui para você, Roberto, que você que é arquiteto, se as pessoas ficam um pouco em dúvida em relação essas solicitações de segurança no espaço. Por exemplo, se você mora numa casa, que você quer essa casa que nós falamos, bonita, arejada, moderna, mas você tem um idoso lá dentro. Portanto, a arquitetura não pode ser a mesma de uma família que tem jovens, não é? Do que uma família que tem idoso. Muda muito a arquitetura para essa segurança, para esse idoso? Muda um pouco. Eu não diria muito, porque muito seria uma mudança radical. Mas você tem que inserir essa preocupação no projeto. Por exemplo, se você sabe, na hora que você está projetando, que você vai ter um morador idoso, você naturalmente vai projetar portas maiores, mais largas, né? Então isso provavelmente a pessoa vai ter que usar uma cadeira de roda ou algo similar, onde é melhor você transitar por ambientes mais espaçosos. E a passagem é importante, é um item também. Não adianta você só ter um ambiente e uma porta pequena. Se ele tiver uma fratura, uma cadeira de banho... E tentar minimizar ao máximo o degrau. Você tentar fazer isso num plano contínuo, para que você não tenha um problema de degrau. Porque quando você... Aí vai um pouquinho junto com a acessibilidade da pergunta anterior. Quando você tem que vencer um degrau por rampa, você precisa de muito mais espaço. Para essa rampa ficar conforme a inclinação exigida, por exemplo. Né? Uma rampa não pode ser simplesmente onde tem um degrau hoje, você colocar uma rampinha. Isso não adianta. Então, isso na hora do projeto você já contempla. Mas a nossa internauta aqui disse assim, mas o piso antiderrapante não é bonito, colocar... como que é? As barras. As barras. Eu ia entrar exatamente nisso, nas áreas molhadas. Na área molhada, aí a sua preocupação tem que ser essa. Você tem que usar um piso antiderrapante. Ele não é o mais bonito. E combina com essa casa bonita que ela quer preservar? Claro, se o ambiente é reservado, por exemplo, são áreas molhadas. Então vamos lá no banheiro. Banheiro é um lugar fechado. Você pode colocar um piso antiderrapante. Chega uma hora que você vai ter que medir o que é mais importante, a beleza ou a segurança do morador. E, obviamente, as barras de auxílio. Isso a gente anda colocando muito ultimamente. As barras de auxílio, principalmente em reforma de apartamento. E não fica feio. Não fica na estética, não. E dentro dessas casas bonitas que você trouxe para nós, tem alguma que já tem essa preocupação da segurança do idoso? E também o nosso internauta lhe pergunta se a questão da segurança, você, quando projeta uma casa, você também tem esse olhar da segurança, dos equipamentos de segurança? Sim, né? Se exige, sim. Por exemplo, você mencionou das casas aqui que eu trouxe. A grande maioria é casa em condomínio, né? Essas são casas em condomínio, então a casa já está dentro de um condomínio, então o item segurança já está resolvido pelo condomínio.
certo? Agora, quando você está construindo, projetando uma casa aberta para a rua, você tem que contemplar assim. E aí é uma briga na hora de você projetar. Você quer ambientes abertos, com bastante iluminação natural, mas você tem que projetar de uma maneira onde você já vai inserir o sistema de segurança como um todo naquele sistema de infraelétrica. E você é da linha de colocar esse sistema visível para que as pessoas que estão passando perto desta casa, ou você prefere colocar num lugar que ninguém de surpresa, que ninguém sabe que tem? Essa pergunta é muito boa. Porque quando você deixa visível, por exemplo, um sistema de cerca elétrica, é interessante, você já está anunciando, olha, aqui tem cerca elétrica. Porém, você agride esteticamente. Mas peraí, nós estamos com pessoas fora do nosso país, que eu acho que a questão da cerca elétrica é uma questão do Brasil. Fora do país, existe essa cerca elétrica? Existe o sistema de segurança. Fora, por exemplo, eu posso falar dos Estados Unidos, que eu conheço bastante. Ok. Quase todo mundo tem casa aberta para a rua, né? Lá se mora menos em condomínio, mais casa aberta para a rua. Se coloca o sistema de segurança, isso sim. O sistema de segurança via infravermelho que vai acusar quando alguém entra na residência. E todos, quase via de regra, colocam uma plaquinha na frente para avisar que tem um sistema de segurança. Certo, como aquela que tem um cachorro, não estacione, essas placas de sinalização. Exatamente. Apesar que aqui no Brasil, inclusive, a cerca elétrica é proibida também. A cerca elétrica, o que você pode fazer, mas é utilizar. Né? Sim, não é qualquer muro, é um muro acima de 1,5 metro, exatamente. Com autorização, se você tiver um vizinho do lado, meio complicado isso. Mas é muito utilizado. Muito utilizado. A saída, o que a gente anda orientando é a saída, você tem a cerca elétrica, o pessoal, a maioria joga ela bem em cima. Você pode fazer ela num triângulo, ela vai funcionar do mesmo jeito, esteticamente vai ficar melhor para casa e a pessoa de fora continua vendo. Agora, Roberto, eu quero lhe dizer que meu internauta me diz o seguinte: casa bonita é só quem tem dinheiro? Não, claro que não, de jeito nenhum. Dá para fazer casa bonita com... Aliás, isso é a melhor coisa, o segredo é esse. Mas antes de você responder, vamos mostrar suas casas. Vamos passar aí as casas do Roberto para a gente ver se realmente com pouco dinheiro dá para fazer alguma dessas casas que ele projetou. Já está no ponto? Ok. Aqui é uma planta, não é? Uma planta, isso é uma planta de uma residência em Aldeia da Serra. Aldeia da Serra, vamos passando. Para quem não sabe, Aldeia da Serra fica na cidade de São Paulo. No estado, né? Na cidade. É em Barueri. É depois de Alphaville. Depois de Alphaville. Tá. Aqui nós já estamos com várias pessoas entrando fora do país. Ali, vamos ver essa. Essa é a residência da planta. Essa que fica aqui no interior de São Paulo. Isso. Todas essas que vocês vão ver, tudo no interior de São Paulo. Essa casa tem um vão muito bonito, né? Ela tem um pé direito duplo na sala, ela tem essa varanda, com churrasqueira, enfim. É uma casa, e não é uma casa muito grande, é uma casa de 200 metros quadrados. Tá vendo? A sala com pé direito duplo. Ah, lindo esse telhado. Como é o nome desse telhado? Isso é o telhado inclinado, que a gente usa ele. Eu gosto de usar o telhado inclinado, não colocar laje, né? Justamente para você ter o pé direito duplo, porque com isso o ar quente sobe. Então, se você tem um pé direito duplo, esse ar quente vai para cima e ele vai deixar o ambiente mais confortável. E essa aqui é uma cozinha? Uma churrasqueira. Essa é a varanda, aquela varanda que eu estava falando, onde tem a churrasqueira com uma pia. E isso tudo, você vê que tem vidro ligando para a sala. Então, é bastante iluminação natural, mas sem a carga do sol. Né? Por que você não aceita a carga do sol? Porque esquenta muito. A carga do sol, a incidência do sol dentro do ambiente deixa o ambiente muito quente. Você tem que ter iluminação natural. Mas entra o sol na casa? Entra sim. Principalmente nos ambientes no quarto, por exemplo. Né? No ambiente, mas tem que entrar, não é o dia inteiro. O ideal é que entre um pouco na manhã ou um pouco à tarde. Mas tem que entrar o sol, nos quartos principalmente. Mas a incidência do sol no Brasil, falando de Brasil, ela tem que ser menor do que num lugar como no hemisfério norte, por exemplo. Lá é exatamente o contrário. O internauta está perguntando que essa casa não tem um muro grande? Essa casa não tem muro. É isso que eu estou falando. Porque é um condomínio fechado. É dentro de um condomínio. É por isso. Ok. E aí você tem alguma que você fez muros?
Não, então, todas essas que eu vou mostrar, todas são dentro de condomínio. Ah, todas dentro do condomínio. Portanto, a segurança é outra. É, outra. A segurança ok. já é resolvida pelo condomínio. Ah, tá bem, né? tá bem. Então, vamos apresentar mais uma casa? Sim. Vamos apresentar mais uma casa. Ó, esta, olha, Essa é em que Biúna. linda, Essa é em maravilhosa. O que eu gosto, por exemplo, essa aí eu vou explicar uma coisa que eu acho muito importante na arquitetura sustentável. É você tentar respeitar a declividade do terreno. Uhum. Então, se o terreno cai, eu tento projetar uma casa que também vai Não descendo. precisa fazer tanta movimentação de terra, né? Exatamente. E a movimentação que você fizer, você tenta reaproveitá-la no lugar. No lugar. Para que você não ter maravilhoso. custo com tirar essa terra e jogar em outro lugar. E esse terreno parece pequeno, né? Não, ele parece por causa da foto, isso é um terreno grande. Isso, É isso é um condomínio onde o terreno é grande. Todas as casas, eu vou até explicar uma coisa básica. Todas essas casas têm aquecimento solar, Uhum. que hoje já, além de uma tendência, é uma obrigatoriedade. E algumas prefeituras já exigem isso, Uhum. né? Eles só emitem o ABITSE, que é o auto de conclusão da obra, se você utilizar aquecimento solar. Aquecimento solar, que coisa boa, hein? Coisa boa. Aqui a nossa internauta está dizendo o seguinte: segurança não existe em nenhum lugar. A gente tem que rezar para ter segurança. Não pensar muito, mas ter um mínimo de consciência para você ter um mínimo de segurança. Você nunca vai estar 100% coberto. Isso é uma realidade. Você pode morar em prédio, pode morar em condomínio, pode ter segurança na frente do prédio. Você nunca está coberto 100%. Então, realmente, segurança é um pouco do que você faz. Né? Você que lida com essa coisa tão sofisticada que é a arquitetura, você acha que as pessoas que hoje, como essa nossa internauta, colocou um pouco na questão da brincadeira, a questão de segurança, elas acabam querendo ter uma casa menos suntuosa, uma casa mais com materiais mais rústicos, e acham que assim elas podem desviar a atenção de um assalto, de um marginal. Você acha que isso bate ou Não. isso é um pouco de mito? Não, acho que não. Eu acho que no fundo você pode ter um caso ou outro disso, mas eu acho que não. A grande maioria vai tentar. Se vai construir uma casa aberta para a rua, a grande maioria tenta fazer uma proteção ali inicial na frente da rua, com um portão bem vedado, com um muro alto, um portão bem vedado e um sistema de segurança. Mas eu acho que não chega ao ponto da pessoa fazer uma casa com acabamento, uma casa ou menor do que ele quer, ou com um acabamento mais simples para espantar. Eu acho que isso não é verdade. Isso não é bobagem. Principalmente internamente. Você pode até externamente colocar só, por exemplo, uma textura, nada muito chamativo. Mas internamente a pessoa vai querer colocar, porque internamente ninguém tem acesso. Né? Agora nós falamos muito de casa. E apartamentos? Apartamento, a grande maioria dos apartamentos. Vou falar de apartamento entregue, que a gente pode fazer uma intervenção de reforma. Né? Uhum. A grande maioria dos apartamentos, o apartamento, a questão da segurança, ela está resolvida lá embaixo, ou quase resolvida, né? Porque eu insisto naquilo, não existe 100% de segurança. As reformas internas, eu tento sempre orientar no seguinte: não vá só fazer uma reforma estética, faça ela em termos de infra e estruturais. Não estrutural do edifício, porque você não pode mexer, mas em termos de infraestrutura. Então, vamos atualizar a elétrica, vamos atualizar a hidráulica, vamos colocar vaso com caixa acoplada, que é mais econômico do que vaso com acionamento de válvula, entendeu? Isso já é uma preocupação ambiental. Isso dá para fazer. O que você não consegue interferir muito é na fachada. A fachada você é proibido de mexer. Então, se é um prédio que tem pouca iluminação, você não consegue resolver isso. Iluminação natural, né? Você não consegue resolver porque você não pode aumentar a quantidade de janelas, nem aumentar o tamanho da janela, porque isso é uma intervenção na fachada que é proibida. Então, a sua orientação aqui para os nossos internautas, quando você quer começar uma obra, tem que começar pelo começo. Tem que começar pelo projeto. Tem que começar pela parte elétrica, você tem que envolver tudo isso no teu projeto geral. Parte hidráulica. Não adianta, eu nunca aconselho. A pessoa quer reformar um apartamento. Mas eu não vou trocar a tubulação. Apartamento de 20 anos, 20, 25 anos.
E eu sempre oriento, não, vamos atualizar tudo, né? Vamos mexer na hidráulica, na elétrica, porque você hoje tem sistemas de quadro, por exemplo, de elétrica, que você tem o que a gente chama de DR, que seria um disjuntor geral que ele protege qualquer fuga de energia. Então você diminui a incidência de curto-circuito, ninguém toma choque, enfim. Isso é importante, além de você atualizar o tipo de piso, o tipo de azulejo, né? Os nossos internautas estão dizendo que estão com saudades do programa Ao TV Mulher, quando eu fazia aos sábados, maravilha! Agora é às terças, continue. Eu sei que você não pode, porque você está no emprego, mas está acessando aí, fazendo suas perguntas e interagindo com o nosso internauta, que é um especialista em arquitetura e que tem casas belíssimas e é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que domina e que sabe ouvir. É evidente, esses arquitetos que chegam e querem que você... querem impor, né? Eu não queria falar isso, mas chega e fala, ó, você não sabe nada, você não entende nada, o bom para você é isso. Não, tem que ser construído, tem que ser ouvido, tem que ser uma construção horizontal, né? Porque aí fica bom para os dois lados. Sim, com certeza. Eu sempre digo o seguinte, o projeto ele é feito a 4, 6 mãos, né? Nunca a 2 mãos só. Não sou eu que vou projetar sozinho. Lógico. Né? Eu sempre falo, 4, 6 mãos. Porque mas aqui eu vou pegar um dado aqui muito... que eu sinto aqui, que os nossos internautas, às vezes o arquiteto tem uma cabeça linda, né? Nós temos aqui o pai da arquitetura no Brasil, né? Oscar Niemeyer, que revolucionou. Eu adoro a arquitetura dele, porém, eu morei em Brasília e eu sei o quanto faz falta janela. No projeto dele não tem janela. E, por exemplo, você vai na Câmara, você vê a questão, não é? São obras lindíssimas, é um marco internacional, é um orgulho para o Brasil ter um arquiteto que fez a escola que fez, que é Oscar Niemeyer. Inclusive, queremos desejar muita saúde a ele. Mas, às vezes, o arquiteto tem tantas ideias e não fica uma coisa viável para aquela família. Isso pode acontecer sim. Às vezes, o arquiteto pode acabar passando por cima daquela preocupação, que deve ser uma preocupação ao longo do projeto, da elaboração do projeto sempre, que é trazer exatamente aquilo que o seu cliente quer, porque afinal de contas você está prestando um serviço, então você está construindo algo para alguém usar. Certo, né? Mas Roberto, nosso internauta pergunta aqui para você também o seguinte, às vezes o arquiteto, o engenheiro, tudo de bom e quando começa o trabalho, desanda. Porque o pedreiro, às vezes, não... O trabalho da obra, ele diz, é isso, né? Que ele diz. E um outro internauta, a Ana, que está aqui conosco, está entrando muita gente, e você viu que eu não estou conseguindo segurar o sistema aqui. Pergunta para você se a nossa casa tem que ter a nossa cara. O que é isso, a nossa cara? Eu concordo. Tanto que eu nunca entendi como alguém pode delegar a decoração da casa para alguém. Totalmente, 100%. Eu acho que a casa tem que ter a cara de quem mora, assim. O que a pessoa precisa, o morador, que é o cliente, o que ele precisa é dar algumas diretrizes do que ele está imaginando. E o arquiteto ou o decorador, ele só tem que poder apontar, olha, isso aqui ficaria interessante, isso aqui é viável, isso aqui não é viável. Nunca impor, né? Voltamos naquele assunto de impor, né, a vontade. Eu acho que nunca impor. A casa tem que ter a cara, sim, de quem vai morar. E o arquiteto tem que entender isso. Então aqui a nossa internauta reafirma, então o arquiteto se torna um pouquinho psicólogo também. Sim, volta. Ela está falando aí. Então... Totalmente, concordo, é isso aí. E outra questão, a questão sustentável está na cabeça, pelo menos de um setor da sociedade brasileira, que é caro. Olha, depende do que você analisar. Os nossos internautas estão dizendo aqui, olha aqui. Depende do que você analisar. A reutilização de água... A construção sustentável custa caro? Ela ainda é um pouco mais cara. De novo, vou fazer os exemplos. A reutilização de água pluvial, por exemplo, ela já é uma intervenção mais cara. Né? Você tem que fazer, mesmo que seja no início do projeto, não uma reforma.
vamos contemplar isso lá no início do projeto, vamos construir a casa. Você vai gastar um pouco mais, porque você vai estar fazendo um sistema de reutilização, você coleta tudo com calha, que é normal, isso é normal. Mas depois você tem que armazenar. E isso você tem que limpar, filtrar essa água. Essa água depois você joga ela de volta para casa. Isso custa um pouco mais. Agora, aquecimento solar, por exemplo, isso já caiu. Aquecimento solar hoje é uma realidade, não custa tão mais caro. É mais caro do que você só colocar um chuveiro elétrico? Claro que é, mas o chuveiro elétrico vai ser caro na tua conta mensal. Você vai pagar o resto da tua vida. O aquecimento solar você vai pagar um pouquinho no começo, mas depois de um ano você já está economizando. Já está economizando. Agora, a preocupação de ter uma decoração, aquilo que é caro, isto nossa internauta pergunta aqui. Eu entendi. Decorar só para mostrar que gastou. Exatamente. Infelizmente tem muita gente que faz isso, sim. Isso faz a alegria das lojas, né? Eu diria. Quem tem loja de móveis que fica feliz. Aí ele cobra uma mesa R$25.000. E a pessoa compra para colocar lá, porque sabe, vai receber os convidados. Agora, enfim, cada um é cada um. Isso também vai um pouquinho em volta naquilo. A casa tem que ter a cara da pessoa. Se a pessoa pensa assim, paciência. Não é o ideal. Eu acho que o ideal é saber o que quer. Saber o que quer, mas mais do que isso. Eu sempre disse isso. É muito fácil você fazer uma arquitetura, projetar e decorar com muito dinheiro. Difícil fazer com pouco dinheiro. Pois é, maravilha, porque a minha internauta diz assim, olha, uma casa sustentável, maravilhosa, mas dentro você tem uma peça com uma madeira já em extinção. Por exemplo, vai de encontro, exatamente. Você utilizou aquecimento solar, fez um sistema de reuso da água, né? Usou só madeira de reflorestamento, em madeireira certificada, que são todos os itens obrigatórios numa arquitetura sustentável. Aí você foi lá e comprou uma mesa de madeira em extinção, que custa R$50.000, só para mostrar para os outros que você tem R$50.000 para gastar na mesa. Você está indo de encontro. Isso não é chique. Eu acho a nossa geração não pode mais aceitar esse Mas eu acho que isso já está bem. A geração hoje em dia, a nossa geração, ela já está entendendo isso bem. Que é mais importante. O menos é mais. O menos é mais e o chique é ser sustentável, né? E não gastar dinheiro. É lógico. Agora, uma das nossas internautas diz o seguinte aqui: só para consultar o arquiteto você já tem que pagar muito caro. É caro a consulta? Não, isso talvez o arquiteto muito famoso. Então explica aqui, Roberto, você que é dessa área. A grande maioria dos arquitetos não cobra esse tipo de consulta, e vou além, não cobra nem um estudo preliminar. Por exemplo, a pessoa tem um terreno e fala, eu tenho um terreno em tal lugar, quero construir uma casa, tenho X para construir. Grande maioria dos arquitetos pega esse terreno e faz um estudo preliminar, que seria um croquis de uma casa dentro das ideias e características que a pessoa passou, e faz um orçamento estimado para a pessoa ter aquela grandeza do que vai gastar naquilo. Isso é um estudo preliminar. Isso não é cobrado, não. Isso não é cobrado, mas a minha internauta pergunta aqui para você. Muna, obrigado pelo programa, eu que agradeço e agradeço o meu convidado. Aí ela disse o seguinte, esses que acham que tem bom gosto e não consultam um arquiteto, um decorador e começam a achar que sabem fazer, isso não sai mais caro? Sai. Não só na questão de decoração, mas principalmente na questão da obra. Tem muita gente que quer fazer a obra por conta própria para não gastar com um arquiteto, com um engenheiro, e não gastar com projeto. E via de regra, o custo sai mais alto. E chega a 50% mais alto às vezes. Né? Aqui os nossos internautas estão perguntando se tem algum site que eles querem entrar em contato com você. Sim, o meu site é www.aliberti.com.br. Aliberti. ALIBERTI. Ok, porque as pessoas querem conversar com você, trocar ideia. Ótimo. E perguntar se você conhece os móveis de papelão. Eu já conheço. E inclusive estão te passando o site para você entrar. Legal, depois me passa isso porque eu quero até dar uma olhada. Eu já vi, nunca vi ao vivo isso, nem utilizei
Mesmo porque eu nem trabalho muito com a decoração em si. O nosso foco é projeto e execução do projeto, né? E nossos internautas já estão querendo o orçamento depois do que viram dessas casas maravilhosas do Roberto. E sabe qual é a diferença? É pessoa que sabe ouvir, pessoa que faz com o coração, não é pessoa que só vê o cifrão. Ele vê mais, porque ele quer deixar o nome dele nessas obras lindíssimas que ele acabou de mostrar aqui para nós. E muitas outras, com certeza, que ele vai, no decorrer da sua vida, estar orientando, estar fazendo com essas famílias brasileiras. Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui no programa, esclarecendo isso para os nossos internautas. Eu quero me justificar e pedir desculpas aos nossos internautas por não ter pensado nessa pauta, eu e a minha diretora, em relação a esta questão, que a gente acha, a decoração é uma coisa que não tem impacto, né? Como a questão do câncer, a questão das epidemias, não é? Sim. Do trabalho, da violência. Então, nesses 11 anos, não colocamos esse tema. Aí o nosso internauta começou a passar via e-mail. E a questão da sustentabilidade? Como é que nós vamos discutir? Quando é que nós vamos trazer um profissional nessa área? Perfeito. E aí, quando eu conheci o seu trabalho, que eu acho extraordinário, eu fiz o convite para que você estivesse aqui com os nossos internautas, interagindo e colocando esta questão com os nossos internautas. Você aconselha que todo o material de cano, de tubulação, seja a cobre, ou você aceita não trabalhar com cobre? Você não precisa. Hoje você tem a alternativa de não trabalhar com cobre, porque o cobre ele era necessário, né, para você fazer a tubulação da água quente. Né? Você tinha água quente com cobre e a água fria com PVC. Hoje você já tem um tipo de PVC que ele contempla distribuir água quente. Então você não precisa mais trabalhar com cobre. Ele trabalha com aquecimento. Você já tem um tipo de PVC que ele aceita a água quente correndo. Tá, então o teu material não necessariamente tem que ser todo nessa... Não. Você pode não utilizar. Hoje você tem essa alternativa. Você teve uma evolução muito grande em vários materiais construtivos que começou a te dar as alternativas dos sistemas construtivos, né? O que você precisa, isso sim, principalmente aqui no Brasil, é uma atualização da mão de obra. A mão de obra da construção civil, ela tem uma certa aversão a melhoramentos, né? Então você precisa passar isso para a mão de obra. Porque este dado que você colocou da mão de obra é muito importante. Isso é muito importante. Porque às vezes você tem um projeto lindo, você investiu uma grana, um tempo da sua vida, você faz uma opção por materiais mais nobres, na hora que vai colocar esse material, e se não é um profissional muito competente, zeloso, capaz, porque não é só chegar lá, bater o azulejo, ele que compromete toda a sua obra. Eu concordo 100% com você. E esse é o grande segredo da execução. Eu não sou só um arquiteto de prancheta, como eu executo também, eu sinto isso na pele. E a mão de obra boa, ela sabe que é boa e ela é um pouco mais cara. Então, isso é um grande entrave. A mão de obra, ela precisa ser melhorada, treinada. E eles têm capacitado esses profissionais? Eles passam? Olha, você vê, com esse boom da construção civil, do mercado imobiliário, você teve uma enxurrada aí de empreendimentos e de consequentes obras. Então, as grandes construtoras era a saída delas, começar a treinar esse pessoal. Agora, o material que eles entregam, vamos ser bem sinceros, os apartamentos novos, o padrão ele é um padrão médio, né? Quando você está fazendo uma casa que já é para o cliente final, esse detalhamento ele é muito mais apurado, porque você já está fazendo aquela coisa finalizada. A exigência do cliente também é muito maior. Então você precisa ter esse treinamento constante. Infelizmente, a grande maioria da mão de obra na construção civil não tem um treinamento adequado. Ok. Agora, nosso internauta está te agradecendo muito por esses esclarecimentos
e colocando a importância de você voltar ao programa AltV certeza. Mulher. Agora, eu gostaria até que, como eu passei tanto tempo sem discutir esse tema, que você tivesse um momento, talvez uma vez por mês, assim, dependendo da sua agenda, eu sei que você é muito sobrecarregada, para que você possa introduzir o que há de novo na construção, nessa relação arquiteto-família, não é? Para que nós possamos conhecer mais a respeito desta sua área. E um internauta pergunta para você, em todo o piso, você usa sempre uma manta ou não? Não necessariamente. Manta para aquecer? Não necessariamente. Isso vai depender muito do tipo de piso que você está utilizando, né? Se você, por exemplo, o piso laminado, que é o piso que melhor imita o assoalho de madeira, você precisa de uma manta, até para transformar aquele piso mais agradável. A sensação do piso é mais agradável. Quando você está utilizando o piso cerâmico ou porcelanato, é um piso frio. Você não coloca manta nenhuma para questão de aquecimento. O que você pode ter é colocar uma manta, isso se é uma área molhada. Aí para você resolver qualquer problema futuro de infiltração. Ok, então está respondido aqui, não é todos os casos que se usa manta. Não. Né? Então, o Roberto Aliberti, arquiteto, que fez essas casas maravilhosas que ele passou, algumas aqui para nós. Eu quero agradecer demais a sua participação, agradecer os nossos internautas. Eu lamento que a minha página acabou de cair. Então, eu quero agradecer a todos os internautas que interagiram conosco e, com certeza, o Roberto estará aqui outras vezes conosco, né, trazendo essas tendências, o que é bom, o que fazer, o que é chique, né? Sim. É bom, né, discutir um pouco isso. Com certeza. Eu estarei sempre disponível. Quando você precisar, é só me falar. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo programa, AltV Mulher. Eu gostaria que, antes que encerrasse, que você colocasse mais uma vez e anunciasse o seu site aqui para os nossos internautas. O site é e as suas considerações finais também. .aliberti.com.br. Olha, foi muito agradável, muito interessante isso. Você poder estar online já respondendo as perguntas. E muitas pessoas fora, hein? Você viu que quando você falou de cerca armada, de cerca elétrica, as pessoas perguntaram o que é isso. Isso é muito interessante, porque você consegue até discutir coisas você amplia o raio de ação, né? Com quem você está discutindo. E a preocupação de essência é a mesma para todos, né? Sim, sempre. E eu acho que é muito importante a gente ter outras oportunidades para conversar mais. Esse tema da arquitetura sustentável é muito importante e cada vez mais na pauta, né? Com certeza. Então, para você, internauta, até o próximo programa, AltV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor.